Boa noite, meus irmãos. É um privilégio muito grande poder estar com os amados nessa oportunidade, poder compartilhar daquilo que Cristo tem falado ao meu coração, daquilo que o Senhor tem me instruído na sua santa palavra. Para meditarmos nessa oportunidade, eu te convido a abrir comigo a sua Bíblia, no livro dos Salmos, no Salmo de número 15. Livro dos Salmos, Salmo de número 15. Nós faremos a leitura de todo este salmo de maneira alternada. Eu convido aqueles irmãos que puderem a se colocarem de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Livro dos Salmos, Salmo de número 15, leitura alternada do texto. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém, meus irmãos. Podem se assentar? Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, para mais uma vez falarmos com o Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós oramos ao Senhor mais uma vez nessa noite, neste momento no qual acabamos de ler a sua palavra. E a nossa oração nesse instante é clamando que o Senhor fale aos nossos corações, assim como falou em muitas outras igrejas, em muitos outros países, em muitos outros períodos da história. Que nós sejamos alcançados pela sua verdade e transformados por ela. Tudo aquilo que for oriundo do Senhor, que encontre terreno fértil em nossos corações e nos adeque à sua vontade. Ser propício a nós, Senhor. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Eu não sei se é do seu feitio frutas, se você gosta de frutas, se você as saboreia, particularmente goiabas. Se você gosta de goiaba, você sabe que é inconfundível uma goiaba que é colhida diretamente do pé, a qual você sabe a procedência, que você sabe como foi cuidada. E é um momento muito delicioso você tirar a fruta do pé e comê-lo. Se você já passou por este momento, você também passou por um momento que é igualmente complicado, que é quando você morde a goiaba e se depara somente com parte de um bicho da goiaba. Quando é o bicho inteiro já é ruim, mas metade é muito, muito complicado, porque ou ele já foi engolido ou ainda está sendo mastigado na sua boca. E neste momento, meu amigo, minha amiga, não tem como você separar mais o que é goiaba do que é do bicho da goiaba. Tudo agora é a mesma coisa, está tão misturado, está tão unido, que você não tem como mais separar o que é goiaba do que é bicho da goiaba. E a santidade prática tem a característica de igualmente abranger a totalidade das nossas vidas, de modo que você não pode separar uma parte e dizer, esta parte não precisa ser santa, ou nessa parte não há necessidade de praticar a santidade. Do mesmo modo que o bicho da goiaba mastigado junto à fruta é 100% goiaba, a santidade deve abranger 100% das nossas vidas. E por isso, nessa oportunidade, eu te convido a deixar de lado as desculpas, as justificativas para a indolência diante do Senhor e nos voltarmos a lembrarmos e também aprendermos a viver integralmente a santidade na vida prática. Como muito bem os seus pastores devem instruir a vocês, o livro dos Salmos é um livro com uma impressionante coleção
de ensinamentos e princípios que, através da poesia, facilitam a sua compreensão e nos facilitam também a memorização para a internalização dessas verdades. Por isso, o livro dos Salmos trata de muitos assuntos e você consegue gravá-los, porque através da poesia fica fácil, fica bem simples de você compreender. O nosso salmo atual, ele trata acerca da santificação, mas não trata diretamente de salvação no sentido de como obtê-la. Portanto, aqui você não tem uma lista de como você vai alcançar a salvação ou de como você será salvo diante do Senhor, mas você tem princípios, tem um caminho para seguir para demonstrar que você já recebeu essa salvação, que você já é um salvo do Senhor. Para o povo judeu, este salmo funcionava como um resumo da Torá, no mesmo sentido do Decálogo, dos 10 mandamentos, onde nós vimos a respeito das nossas obrigações para com Deus e para com o nosso próximo. Neste salmo, nós vimos acerca do nosso compromisso para com o nosso próximo, como reflexo da nossa qualidade no relacionamento com Deus. De modo que quanto melhor você se relaciona com Deus, melhor você irá se relacionar com o seu próximo. Por esse motivo, o Salmo declara que a santidade é a expressão pelo anseio do Senhor e por permanecer na sua intimidade, sendo que a prova maior, ou a prova máxima da ambição de agradar a Deus, é como vivemos com o nosso próximo, pois santidade é natural quando nós somos verdadeiramente santos, é natural quando nós verdadeiramente somos alcançados e transformados pelo Senhor. Uma vez que nós compreendemos isso, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a meditarmos acerca de como a santidade ela deve ser vivida e não apenas admirada. Como que nós podemos colocar a santidade em prática em nossas vidas. E nós vamos ver algumas razões pelas quais a santidade ela deve ser vivida e não apenas admirada ou contemplada. Começando aqui no versículo de número 1, volte seus olhos por gentileza, onde nós vemos: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? A primeira razão, meus queridos, pela qual nós precisamos compreender que a santidade deve ser vivida e não apenas admirada, é porque ela declara a quem nós servimos. Algo bem nonsense que aprecio é observar como as pessoas na rua, elas estão trajadas. Mas não é para avaliar o outfit das pessoas, o preço das vestimentas, das indumentárias dessas pessoas, mas para tentar deduzir para onde essas pessoas vão ou de onde elas estão vindo. Nem preciso dizer qual é o jeito mais fácil de você ter assertividade no seu chute nesse empreendimento, nessa empreitada, que é observar o uniforme das pessoas. Se ela está trajando o uniforme de uma empresa, muito provavelmente, com quase 100% de certeza, ou ela está vindo ou está indo até essa empresa. E é importante nós observarmos isso, porque a declaração de que essa pessoa serve a esta empresa no ambiente público é o seu uniforme. E sobre essa declaração nós vemos que nossos versículos nos ensinam a respeito de como as nossas vidas, de como nossa postura declara a quem nós servimos. O versículo 1, que nós acabamos de ler, fala exatamente acerca disso. E ele é formado por perguntas tão simples, meus irmãos, tão simples, que muitas vezes nós lemos corrido e não damos a devida atenção a essas perguntas. São perguntas simples, mas extremamente profundas. Observe: quem pode permanecer na presença de Deus? Quem é digno de ser levado para morar onde o Santíssimo mora? Perguntas simples, mas que nos deixam tão constrangidos que nós não temos coragem de levantar a mãozinha e dizer: eu posso. Nós não conseguimos, meus irmãos. É um momento no qual nós sentimos nossa total indignidade. E é justamente por isso que essa compreensão para o povo judeu se dava através do substantivo que aparece logo no início do versículo, substantivo tabernáculo, porque nesse contexto apresenta uma ideia de uma adoração formal, um local para uma adoração formal, uma espécie de relacionamento. O templo, neste período, ainda não havia sido construído, então a referência para a presença de Deus era o tabernáculo, e como você se lembra, era uma construção no meio do deserto, que era edificada como uma espécie de tenda grandona, e quando o povo se movia era desmontada, e onde ele parava novamente, era novamente montada. É importante nós compreendermos isso e termos em mente
essa ideia de relacionamento para nós compreendermos mais a fundo o sentido. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Para nós compreendermos mais a fundo o sentido deste relacionamento, dessa habitação na presença de Deus. O sentido mais claro é de você estar recebendo algum conhecido, algum amigo, alguma pessoa que você tem prazer de estar com ela na sua casa. E eu tenho plena convicção que você não convida qualquer pessoa para a sua casa. São pessoas que você tem intimidade, pessoas com as quais você tem ou deseja ter relacionamento. E de modo algum você convidaria a sua casa, hospedaria alguém que se diz ou se porta como vândalo ou bandido. Você não colocaria para dentro da sua porta alguém que de alguma forma fosse demonstrado sua total indiferença pelos valores que você porta, pelos valores que você acredita. O princípio para com Deus é o mesmo, com a diferença que não é simplesmente o tabernáculo, mas fora de Cristo, a habitação divina no mundo, não há chances de nós sermos recebidos na presença do Senhor, porque este não apenas odeia o pecado, mas odeia também todos aqueles que são praticantes inveterados do pecado, como nós vemos no Salmo de número 5, nos versículos 4 e 5. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que não era todo o povo de Israel que realmente era povo do Senhor. Não era todas as pessoas que estavam naquela nação que verdadeiramente pertenciam a Deus, restringindo isso somente aos que viviam de acordo com os princípios da aliança abraâmica. Estes sim, poderiam se declarar como povo de Israel e principalmente como povo de Deus. Para simplificar, para você não esquecer, muitos se diziam como povo de Deus da boca para fora, mas se portavam como inimigos do Senhor. Eram pessoas que amavam todas as coisas do mundo, menos o Senhor de todas essas coisas. Todavia, isso não é novidade para nós. Isso hoje não é novidade de forma alguma para nós que servimos ao Senhor, pois vemos o mesmo erro atualmente, porque não são todos os que vêm à igreja que de fato pertencem ao Senhor, pois somente os inseridos na aliança da graça podem se declarar dessa maneira. Somente os que pertencem a Deus em Cristo Jesus podem se declarar como povo de Deus. O Deus é o mesmo, os princípios são o mesmo, e o erro também é o mesmo. Tentar enganar no exterior aquele que vê o interior. E meus irmãos, é absurdo nós conseguirmos mentalizar e praticar uma tentativa de enganar ao Senhor. Deus não apenas vê o que nós fazemos, Ele conhece as nossas motivações, Ele conhece os nossos corações. E como pronunciou o próprio Cristo Jesus, e está registrado lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 21, não são todos que se achegam a Ele, o chamando de Senhor, de Mestre, que verdadeiramente pertencem a Ele, que verdadeiramente são os seus servos, pois somente os que obedecem ao Pai e foram verdadeiramente comprados na cruz, através do seu sangue, são pertencentes a Ele. Para os demais, a ordem é para sumir, para se afastar da sua presença, porque eles não possuem relacionamento com o Salvador, porque eles não possuem intimidade com Cristo Jesus. Meus amados, nós precisamos entender que não basta nos dizermos servos de Deus, precisamos demonstrar isso na prática, na nossa vida, não apenas no domingo, não apenas no culto solene, não apenas nas reuniões da igreja, é integridade de vida em todos os momentos que nós vivemos. E não adianta inventar desculpas, justificativas, colocar a culpa no fulano, no ciclano, no beltrano, porque o Senhor conhece o nosso coração e as várias razões para o nosso descomprometimento para consigo. Nós não conseguimos enganar a Deus, meus irmãos, e somente habita na presença do Altíssimo, somente tem relacionamento com o Senhor aqueles que foram comprados em Cristo Jesus e demonstram isso em santidade. Devemos ser santos, como o nosso Deus é santo. Não importa se alguém errou com você ou deixou a desejar, a santidade é uma obrigação para os servos de Deus. Para aqueles que amam a Deus, santidade não é questão de opinião, é questão de obrigação. Por mais que sejamos razoáveis, na igreja visível, vez ou outra nós sejamos injustiçados, sejamos muitas vezes constrangidos ou às vezes esmorecidos pelas pessoas que conosco congregam, nós não devemos esmorecer, não devemos desistir da nossa celeste vocação,
porque o nosso compromisso não é simplesmente com a igreja visível, não é simplesmente com a denominação, não é simplesmente com a construção e edificação física. O nosso compromisso é com o Senhor da igreja. O nosso compromisso é com o Senhor, que faz a separação entre a igreja visível e a igreja invisível. É somente Ele que faz com que aqueles que foram comprados no sacrifício na cruz lhe pertençam e não desanimem quando são admoestados, quando são confrontados em seus pecados, por amar, acima de todas as coisas, o seu Senhor, o seu eterno provedor. Somente aqueles que por Cristo foram comprados e acessam a Deus, vivendo de uma forma reta, de uma forma santa, são seus genuínos servos. Como nós ouvimos, não basta ir à igreja, é necessário nós sermos ativamente igreja, através de uma vida em submissão ao Santo Deus. Por isso, meu irmão, viva na terra como um cidadão dos céus, viva em santidade, porque o seu Deus, Ele é santo. Como se não bastasse essa asseveração, essas perguntas simples, como os irmãos perceberam, são profundas. Nós temos uma segunda razão pela qual a santidade ela deve ser vivida e não apenas admirada, nos versículos 2 e 3. Volte seus olhos, por gentileza. Diz assim: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. A segunda razão, meus irmãos, pela qual nós devemos entender que a santidade ela deve ser vivida e não apenas admirada, é porque declara os nossos valores. Não sei se é do seu conhecimento, mas uma figurinha especial do Neymar no álbum da Copa já foi especulada em até R$9.000. É um valor aí que assusta, né? Por uma figurinha, um pedacinho de papel. Mas tem gente que paga, tem gente que tem muito dinheiro sobrando e tem coragem de investir nisso. De modo geral, no mercado, nós compreendemos que quanto mais caro, mais expensivo o valor de alguma coisa, mais valor ele deve demonstrar possuir. E nossos versículos, eles falam a respeito de valores também, mas não de coisas, falam de valores de pessoas. E eu convido os irmãos a vermos isso nestes 2 versículos que nós acabamos de ler. O salmista, ele continua a descrição daqueles que foram aceitos na presença de Deus, esmiuçando agora o imperativo de demonstrarem isso na prática. Nós temos aqui nos versículos 2 e 3, versículos pequenos, alguns apontamentos que visam não a exaustão do tema, de forma alguma. Apenas nestes 5 versículos aqui você não tem uma cartilha de santidade que seguindo somente isso você é santo e você não erra diante do Senhor, de forma alguma. Mas nós temos apontamentos para serem o mais abrangentes possíveis, para nós conseguirmos compreender que a vida prática em santidade não é apenas dentro da comunidade, não é apenas dentro dos cultos, mas em todas as áreas das nossas vidas. Nós temos aqui uma definição o mais abrangente possível. O destaque que nós temos aqui no versículo de número 2 começa: o que vive com integridade. Essa seção toda vai falar sobre a integridade daquele que serve a Deus, para traçar aqui de uma forma clara um paralelo entre o que é ideal e o que é a nossa realidade em muitas oportunidades das nossas vidas. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós confundimos santidade com assistencialismo ou justiça social, de modo que restringimos o tema de santidade a auxiliar o próximo, a auxiliar os necessitados, sem, contudo, nós desenvolvermos em nossos corações um temor verdadeiro a Deus. Nós achamos que simplesmente ajudando os necessitados, simplesmente participando ativamente das pautas que visam auxiliar as minorias do nosso país, nós estamos tendo maior intimidade com Deus. Mas, meus irmãos, isso por si só não traz santidade para as nossas vidas. Isso funciona como expressão da nossa santidade, mas isso não traz acréscimo à nossa santidade. Nós somente nos tornamos mais santos quando nós nos adequamos à vontade do Senhor revelada nas Escrituras. É através desse imperativo de prática que nós nos tornamos mais e mais santos diante do Senhor. De forma resumida, nós não nos tornamos mais santos quando nós auxiliamos ao próximo, mas quanto mais nos tornamos santos, mais propícios a auxiliarmos o próximo, nos tornamos também. Quanto mais nós nos assemelhamos ao caráter de Cristo Jesus, mais natural para nós, mais automático para nós,
é nos empatizarmos com a dor, com a necessidade do próximo e, mediante os nossos recursos, mediante as nossas posses, alcançarmos essas pessoas. Deste modo, meus irmãos, essas asseverações, elas nos levam a compreendermos que as suas implicações são bem similares às beatitudes, às bem-aventuranças, nas quais, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, quanto mais nos assemelhamos a Cristo Jesus, mais nós nos voltamos ao nosso próximo e temos uma correta postura diante dele e diante de toda a sociedade. São implicações pessoais e sociais. Inclusive, se você se voltar aos nossos símbolos de fé, a Confissão de Fé de Westminster traz no seu capítulo de número 16, onde trata sobre as boas obras, falando exatamente sobre isso, onde nós temos a descrição do que são essas boas obras. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, não as que, sem a autoridade dela, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego ou sob qualquer outro pretexto de boa intenção. Portanto, nós servimos ao próximo quando primeiro nós agradamos a Deus. Tentar agradar a Deus em segundo plano, quando primeiro alcançamos o nosso próximo, é errado. É desobedecermos a Deus. O imperativo é agradarmos a Deus e, em sequência, auxiliarmos o nosso próximo. Mas o salmista, ele não tem uma mente pueril, não tem asseverações pueris, achando que simplesmente por dizer isso as pessoas iriam adorar a Deus e buscar auxiliar o seu próximo de uma maneira tão natural, de uma maneira tão simples, sem qualquer tipo de interesse por trás disso. Por isso, o interesse do salmista é resguardar de todos aqueles que queriam, de alguma forma, abraçar a santidade de uma forma apenas simbólica, de uma maneira simplesmente formal, com o único desejo, com o único objetivo de alcançar proeminência diante dos homens. São aqueles santarrões que realmente desejam atrair sobre si a atenção dos demais, porque, teoricamente, são tão santos, tão piedosos, sumidades no sentido de combate ao pecado. Por isso, o salmista, no versículo de número 2, ele vai falar: pratica a justiça e de coração fala a verdade. Essa expressão de coração fala a verdade, meus irmãos, é para realizarmos o entendimento de que as boas obras devem ser sempre aplicadas em nossas vidas, através da transformação que Cristo granjeou naquela cruz, através da ausência de astúcia, vanglória ou qualquer sentimento de vaidade. As boas obras, elas não são para o engrandecimento do indivíduo. As boas obras são para a glória e engrandecimento do nosso Senhor. Não é para você aparecer, é para glorificar o nome do Senhor. Por isso a santidade verdadeira, a santidade prática, nos resguarda de nós incorrermos neste erro, incorrermos nessa artimanha de buscarmos tentar agradar a Deus, para nós sermos, de alguma forma, elevados diante dos homens, para buscarmos uma autoproeminência diante dos homens, de modo que o que nós vemos aqui é uma referência à sinceridade das entranhas, do íntimo do nosso ser, da nossa alma, e não apenas dos lábios. É você verdadeiramente sentir cada palavra que você diz e sentir verdadeiramente o amor que você diz e está praticando. Não é com fingimento, não é com qualquer tipo de recurso de encenismo, de alguma forma de encenação diante dos homens, mas é para demonstrar verdadeiramente o que está no seu íntimo, o que está no seu coração. Por esse motivo, a santidade prática nos obriga a nos afastarmos das mentiras, das verdades inoportunas e de igualmente fazermos propositalmente o que é mal e de propositalmente deixarmos de fazer o que é adequado. De modo claro, eu tenho trabalhado com os irmãos da Igreja das Presbiteriana das Palmeiras para que nós compreendamos que, se não é da nossa conta, se não vai ajudar o próximo e muito menos glorificar a Deus, é calar a boquinha e guardar para você. Se o intuito não é de forma alguma auxiliar o próximo, mas só demonstrar que você percebeu o erro e quer se engrandecer às custas dele, não faça isso, meu irmão. Guarde para você. Guarde a atitude, guarde o pensamento, guarde as palavras e peça perdão a Deus. Nós não estamos aqui para autoengrandecimento, nós estamos aqui para a glória do Senhor. E nós podemos trabalhar esse tema um pouco mais a fundo, percebendo que a associação que é feita aqui não é simplesmente de maledicência, não é simplesmente de fofoca, é mais a fundo do que uma simples calúnia.
pois lançar injúria contra o próximo não consiste unicamente em mentir, mas abrange também perpetuar alguma informação desonrosa, ainda que verdadeira, com o único objetivo de humilhar ou constranger desnecessariamente ao seu próximo. Quando nós olhamos dessa maneira, meus irmãos, nós muitas vezes acreditamos que existe a fofoca do bem, a troca de informações que são ali, não, essa fofoca aqui é uma fofoca tranquila, não vai ofender ninguém. Mas, meus irmãos, aquele que ama verdadeiramente ao Senhor, cuida dos seus pensamentos, cuida das suas palavras e cuida das suas ações, ao invés de cuidar da vida do outro, ao invés de se ocupar com a vida do outro. Tanto que o verbo hebraico para difamar, que aparece no versículo de número 3, é usado neste contexto com o significado de deambular ou florear, como um contador de histórias. Se você tem alguém na sua família que é um hábil contador de histórias, você vai ver que ele tem uma hábil facilidade para encontrar palavras para deixar sua história mais interessante, cativar os ouvintes, deixá-los ali vidrados no que está sendo contado. Por isso, aquele que verdadeiramente ama a santidade não incorre na pronúncia dessas palavras torpes. Sim, torpes. Se você olhar em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 29, nessa epístola, exatamente nessa referência, o apóstolo Paulo vai dizer que as palavras torpes devem ser evitadas. E olhando o significado da palavra torpe, você vai compreender que não são somente palavras de baixo calão, mas qualquer palavra que adoeça, enfraqueça, desestimule ou desencoraje o próximo de continuar tendo intimidade com Deus. Neste mesmo segmento, nós devemos compreender que aquele que realmente é santificado em Deus, aquele que vive a santidade prática, deve evitar as conversas e histórias picantes, para não ser um assíduo ouvinte ou falador dessas histórias. Se você não pode reprovar essas circunstâncias, levante, pegue o seu banquinho e vá embora, porque ser omisso nestes casos é tão errado quanto ser praticante deles. Nós não devemos compactuar com o erro daqueles que não servem a Deus, meus irmãos. Omissão é pecado da mesma maneira como a prática dessas coisas. De maneira resumida, nós temos o imperativo de que a santidade na prática demonstra os nossos valores dos céus, pela harmonia que há entre o nosso coração e a nossa língua. Não preciso lembrar você do que Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Para aquele que ama a santidade e busca a santidade do Senhor com todas as suas forças, falar de algo santo é muito mais simples do que falar de coisas que desagradam ao seu Senhor. Quanto mais você ouve, quanto mais você pensa e quanto mais você fala coisas que desagradam ao Senhor, menos fácil para você é conseguir pensar, falar e fazer coisas que agradam ao Senhor. Pense, meu irmão, quais os valores que você tem demonstrado possuir? O que o seu coração tem entranhado? O que você tem guardado no íntimo do seu ser e tem demonstrado em suas ações, palavras e em seus pensamentos? Santidade prática não é assistencialismo, não é, mas a depuração do cristão pelo Santo Espírito que o dirige a desenvolver relacionamentos saudáveis através do crescimento do temor divino. Quanto mais você teme a Deus, melhores são os seus relacionamentos. Quanto mais você teme a Deus, quanto mais você demonstra esse temor na prática, mais saudáveis, mais qualitativos são os seus relacionamentos. Por isso, fale o que glorifica a Deus, meu irmão. Faça o que glorifica a Deus e pense o que glorifica a Deus. Viva no céu, viva na terra como um cidadão dos céus. Viva aqui como um peregrino, como um estrangeiro. Viva na terra como um cidadão dos céus. Mas além disso, nós temos nos versículos 4 e 5, a terceira e última razão pela qual nós podemos compreender que a santidade deve ser não apenas admirada, mas vivida. Observe, os versículos 4 e 5 dizem o seguinte: o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas que honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. A terceira e última razão pela qual a santidade ela deve ser vivida e não apenas admirada é porque declara a nossa distinção. Não sei se você já ouviu falar a respeito do juramento de Hipócrates.
Este é o juramento que todo formando em medicina é submetido no momento da sua graduação. Tem várias asseverações que são prometidas, mas, de modo geral, esse juramento ele tem como pauta levar o formando a prometer, a colocar a saúde, a vida do enfermo, acima dos seus próprios interesses, acima da sua própria vida. Porém, o que nós vemos hoje, meus irmãos, infelizmente, é cada vez situações mais e mais diferentes. Muitos médicos têm colocado os seus interesses pessoais acima da sua obrigação para com o doente. Trabalha até às 6, precisa de socorrer o enfermo, mas deu o meu horário, eu vou embora. Problema dele. Ele se vira com o próximo plantonista, ele se vira com o próximo que vier. É sobre a importância do aspecto dessa integridade que os nossos versículos falam. De não sermos formalmente servos de Deus, mas sermos verdadeiramente, no nosso íntimo e na prática, servos do Deus Altíssimo. O salmista, nesses 2 versículos que complementam e finalizam o seu salmo, ele prossegue a sua descrição do homem que habita na presença do Senhor, destacando nada mais do que a sua lealdade. Se você se atentar ao versículo de número 4, você perceberá que o salmista está elencando aqui a respeito de como aqueles que verdadeiramente servem a Deus são leais a Deus e não a si próprios. É importante nós percebermos que a lealdade, meus irmãos, é ao Senhor a qualquer custo. Podemos perceber que o viver honrado não é por vaidade, não é para se dizer, nossa, eu sou muito mais santo que os demais, vocês deveriam reconhecer a minha santidade. O viver honrado, o viver santo, não é com essa finalidade, mas é pela triste compreensão de estar distante do padrão de excelência de Cristo Jesus e somente poder glorificar a Deus com o estado atual. Quanto mais nós compreendemos o nosso compromisso de glorificarmos a Deus, mais o nosso desejo pela santidade é aumentado. Você se torna indigno, você não consegue olhar para Cristo, não consegue pelas Escrituras comparar-se com Cristo e se achar igual a Ele. Você não consegue nem mesmo se achar mais ou menos ali parecido com Ele. A sua indignidade é destacada de forma que te assusta. É por este motivo que o santo, ele possui repulsa pelos ímpios, pelas suas obras, pensamentos e palavras mortificados no pecado e sem qualquer constrangimento. O apóstolo Paulo, ainda em Efésios, no capítulo 5, versículo 11, nos fala para não sermos cúmplices daqueles que ofendem o nosso santo Senhor. E Joel Bick, em seu livro Vencendo o Mundo, ele faz uma asseveração que é muito importante para nós compreendermos este tema. Ele nos diz: temos de viver acima do mundo e não ser o mundo, embora estejamos no mundo. Nós estamos aqui, meus irmãos, mas nós não pertencemos aqui. Nós pertencemos a um lar celestial, uma pátria celestial. E o que nos guia, o que nos orienta são as leis desta pátria, que é celestial, ainda que nós estejamos vivendo aqui na terra. Todavia, não implica diretamente insubordinação às autoridades terrenas, simplesmente porque elas são ímpias. Não é porque você não tem apreço ao que eles acreditam, ao que eles fazem, ao que eles dizem, ao que eles pensam, que você, no que eles estão fazendo de forma adequada diante de Deus, deve ser insubmisso a eles. Não significa isso, mas também não te autoriza a apoiar, participar ou aprovar princípios e ideologias contrários à santidade de Deus. Um cristão não pode de forma alguma abraçar para si e dizer como adequado aquilo que a própria palavra de Deus assevera como inadequado, meus irmãos. Nós não temos opção de escolha nesse sentido. O que a Bíblia diz que é errado, o que a Bíblia diz que é certo, e pronto. O cristão não é um senhor sobre a palavra de Deus para dizer, essa parte eu não concordo, vou retirar. Não é dessa forma, meus irmãos, de forma alguma. O profeta Isaías, ele já condenava aqueles que subvertiam o que é certo e o que é errado. Olha quanto tempo atrás já era feito isso, e o Senhor já condenava. E hoje não é novidade, quantos fazem de igual modo? Por este motivo, os santos, eles analisam todas as coisas, e filtram aquelas que agradam a Deus, e as abraçam com todas as suas forças. E aquelas que desagradam ao Senhor, são repulsas, são repelidas da presença dEle, para que Ele não possa desagradar o seu Senhor, para que Ele não veja, para que Ele não toque, para que Ele não prove, para que Ele não ouça, para que Ele não veja, para que Ele não pense, para que Ele não faça
aquilo que desagrada a Deus. A fidelidade, meus irmãos, é demonstrada ao Senhor pelo fato de nós permanecermos incólumes, mesmo que para isso nós soframos prejuízos. É o que o versículo de número 4 nos diz, quando ele assevera que aquele que realmente é aceito na presença de Deus, ele jura com dano próprio e não se retrata. Agora imagine você prometer algo que você deveria fazer, e então você se beneficia por não cumprir isso. Imagine com que cara você vai orar ao Senhor, como que o seu coração vai se apresentar diante do Senhor, após você se beneficiar por práticas perversas no nosso mundo. Como que nós nos apresentaríamos diante do Senhor? Assim como Calvino, comentando a respeito desse texto, diz: os santificados em Cristo avaliam o próximo não por suas honras transitórias, dinheiro ou status social, mas por sua piedade e temor a Deus. Deste modo, a honra aos santificados não é de devoção, mas de reconhecimento e desejo de trilhar o mesmo caminho. Nós não adoramos os santos, meus irmãos, de forma alguma, assim como aprendemos no Catecismo de Heidelberg ainda há pouco. Não é dessa forma. Nós temos admiração por aqueles que, diante de todos os prazeres do mundo, pela instrumentalidade do Espírito Santo, são capacitados a rejeitar os prazeres que desagradam a Deus, sem ganhar muitas vezes nada em troca, pelo contrário, perdendo muito, porque amam ao Senhor e consideram todas essas coisas refúgio diante da glória que deve ser prestada ao seu Senhor. Aí você se pergunta, mas o que essas pessoas santificadas possuem de tão especial? Por que nós honramos a elas nesse sentido? Porque elas preferem sofrer o dano a ter que voltar atrás com a sua palavra. Meus irmãos, integridade não é manter-se fiel quando há vantagem para você. Integridade é você manter-se fiel, independente das coisas que você terá que perder para isso. Integridade não é manter-se fiel quando há vantagem, mas independente das perdas. Vocês devem ter visto aí a minha menininha gritando lá no fundo da igreja. A Sabrina e eu, nós estamos tentando ao máximo ensinar ela a não mentir. Como? Falando a verdade sempre. E aí tem algumas situações que são complicadas, porque aí você não pode falar: não, filha, vamos, na volta a gente compra. Não, mais tarde a gente faz. Ou não, estragou a televisão, não tem como assistir. Complica bastante, dificulta bastante a vida. Porém, meus irmãos, como salvos em Cristo, nós precisamos desenvolver respeito pelas nossas promessas, mais apreço pelas nossas promessas, do que interesse nas vantagens de quebrá-las. Foi o que Cristo nos ensinou em Mateus 5,37, sede, pois, o seu sim, sim, e o seu não, não. E ainda vemos, numa escala menor de importância, com Kevin DeYoung, quando ele diz: para nos santificar, Deus costuma usar o desconforto e as provações mais do que a vida tranquila e os meios fáceis. A santificação não é fácil, meus irmãos, de forma alguma. A santificação não é um caminho retilíneo que você vai sem qualquer tipo de embaraço. Assim como vocês já viram muitas vezes, é similar a uma escada que você vai subindo, às vezes você derrapa, desce vários degraus, mas a ordem é para não ficar estagnado e nem descer, é continuar subindo, mesmo com as dificuldades. É por isso que o salmista, no versículo de número 5, ele continua a descrição daqueles que realmente são aceitos diante de Deus, denunciando juízes e pessoas influentes, que aceitam prejudicar os menos favorecidos, em troca de benefícios pessoais, não simplesmente em dinheiro, meu irmão, mas por apoiar ideologias ou encobrir esquemas fraudulentos. Mas antes que você comece a dizer: é isso mesmo, no Brasil é assim e tal, no Brasil é assim mesmo também no micro, não é somente no macro, porque há corrupção do poder, tanto no macro como no micro, sempre há oposição entre o corrupto e o fiel em todas as instâncias. É por esse motivo que você não deve, em hipótese alguma, emprestar dinheiro com juros que tirem vantagem da fragilidade do outro. Quando você vê o outro desesperado, o seu irmão muitas vezes, e você pode auxiliá-lo, você fala: beleza, mas eu quero juros de 50%. Meus irmãos, isso, além de agiotagem, que é crime, é pecado. Diante de Deus, isso é pecado.
Por essa ótica, nós podemos compreender que usura é simplesmente vantagem velada, qualquer tipo de vantagem velada. Por exemplo, você vende o seu carro e ele tem um defeito que você sabe, está ali escondido, está maquiado, mas você não informa ao comprador porque vai depreciar o seu veículo. Ou, de alguma forma, você fingir ter idade inferior à verdadeira para não pagar passagem, ou superior à verdadeira para acessar algum ambiente, seja ele virtual ou seja físico. Como nós vemos no Facebook, no Instagram, por exemplo, tem que ter 18 anos. Ah, tenho 13, não tem problema, o que tem de errado com isso? Segue a vida. Meus irmãos, não existe mentirinha e mentirona. Para Deus, tudo é mentira igualmente, é errado. O princípio apresentado é que nós temos uma recompensa maravilhosa quando nós procuramos viver dessa forma, que é a ausência de tribulações oriunda das práticas dessas perversidades. Nossa, mas só isso? Só isso? Meu irmão, imagina só, você através da corrupção máxima que você pode dentro do seu status quo, oferece luxo para a sua família, o maior luxo que você pode, e em dado momento da sua vida, a sua família descobre que o luxo que você ofereceu a eles é fruto da exploração do desconforto de outras famílias. Imagina com que cara você ficaria. Imagina o constrangimento, imagina a angústia no coração daquele que foi descoberto por aqueles que ama como uma pessoa indigna, como um bandido, como um ladrão, como uma pessoa que tem prazer na fragilidade e no desconforto dos outros. Como nosso adágio popular nos diz, quem não deve, não teme. E aquele que vive de maneira íntegra, não teme que descubram coisas a seu respeito, que falem coisas a seu respeito, e que de alguma forma descubram esquemas fraudulentos, porque não existem. Aquele que verdadeiramente ama a Deus e a sua santidade se porta dessa maneira. Por isso, é preferível perder muito por sua honestidade a ganhar muito por sua infidelidade. Lembre-se que a nossa distinção não está no material, mas no interior transformado, que aflora no exterior em santidade. A nossa distinção não é pelos nossos bens materiais, mas por aquele que é valioso, valiosíssimo, e se ofereceu diante do Senhor para quitar os nossos débitos. Por isso, meu irmão, viva na terra como um cidadão do céu. Infelizmente, a cada dia nós temos recebido o molde do mundo, de modo que nós aprendemos a viver como ímpios e a ter repulsa pela santidade do nosso Senhor. Consideramos normal alguém trair o seu cônjuge se o cônjuge tiver traído primeiro. Não, espera aí, ele traiu primeiro, então sou fã de devolução. Não tem problema, está tudo certo. Afinal, o outro fez por merecer. Consideramos plausível a mentira do bem se for por um bem maior, ou melhor dizendo, se for por o nosso bem. Afinal de contas, o que é uma mentirinha? É pecado. É pecado, meus irmãos. Igualmente pecado. Quando nós olhamos Moisés, quando ele tem o seu primeiro encontro com Deus, ele tirou as suas sandálias para pisar no solo, que ali estava a presença de Deus. E nós, como temos nos preparado para ter o nosso relacionamento com o Senhor? Nós temos perdido de vista a santidade, porque nós ousamos nos apresentar diante do Senhor com a cara mais cínica que nós possuímos. Erramos a semana toda por não nos comprometermos a viver de maneira que agrada ao Senhor. E chegamos no domingo, passamos pelo portão da igreja, colocamos uma espécie de capa de santidade e nos achamos agora as pessoas mais santas para adorar um Deus que é santíssimo. E achamos normal, achamos adequado, não achamos que estamos errados e nos portamos sentadinhos nos bancos como se não devêssemos nada a ninguém. Meus irmãos, Deus sonda os nossos corações, Deus nos conhece. Se você deseja um uniforme de crente, se você deseja uma bequinha de crente, não é a Bíblia aqui debaixo do braço, ou muito menos a roupa mais bonitinha que você tem no seu guarda-roupa. É o falar, agir e pensar, refletindo a santidade do seu Senhor. Esse é o outfit de um crente de verdade. Esse é o uniforme de um crente que adora ao Senhor. Fidelidade custa caro, meu irmão. Antes que você entenda que eu estou aqui de uma maneira simplista, dizendo que é só ser fiel e pronto, custa caro, custa muito caro. Você vai perder muitas oportunidades, você vai perder muitas situações, muito menores do que a salvação que você recebeu. Inclusive, a fidelidade custa caro, mas não mais do que as consequências da ausência dela. A ausência de fidelidade traz muito mais consequências do que a fidelidade em si.
Pare para pensar. Nós falamos tantas coisas absurdas que muitas vezes até para os ímpios são pesadas demais. Nós vemos, ouvimos, pensamos coisas tão obscenas, tão torpes, que nós não temos coragem de reproduzir em voz audível. Nós ficamos constrangidos. Nós preferimos muitas vezes cuidar da vida dos outros, futricar a intimidade alheia, ao invés de aprofundarmos na intimidade com o nosso Santo Senhor. Nós preferimos cuidar muito dos outros e largamos para lá a nossa intimidade com Deus. Nós criticamos os políticos, os juízes e as grandes organizações por suas corrupções, mas nós nos orgulhamos quando nós passamos a perna no cobrador do ônibus, no caixa do mercado, quando muitas vezes não vimos que não foi cobrado alguma coisa que deveria e ficamos caladinhos. Nos achamos realmente pessoas que são espertas, hábeis. Meus irmãos, não tem diferença. Não tem diferença entre aquele que subverte no micro e aquele que subverte no macro. As consequências são diferentes, com certeza, mas diante de Deus são igualmente errados. Tratamos hoje como heróis os subversores da moralidade, e nós destinamos chacotas, nós destinamos zombarias àqueles que vivem retamente, àqueles que vivem de maneira digna. Meus irmãos, qual que é o nosso problema? Onde que foi parar a nossa vergonha, a nossa decência, a transformação que nós tanto dizemos receber? Será que não cora a nossa cara de vergonha? Nós vivemos como ímpios e nos dizemos servos de Deus. Nós dizemos que somos santos e erramos mais do que os réprobos. E o pior, aqueles que deveriam se arrepender, nós não nos arrependemos. Aprendemos a ser fiéis, mas só quando convém. Nessa oportunidade, nós somos lembrados pela fiel palavra acerca da conduta de santidade a ser realizada, não apenas de consideração, mas na prática, na palavra, no pensamento e na ação. Essa igreja está completando 29 anos de organização. Muitos dos irmãos viveram boa parte desse período aqui nessa igreja. E durante esses 29 anos, meu irmão, você que participou dessa igreja e ouviu tanto sobre santidade, em quanto deles você realmente buscou santidade para a sua vida? Em quantos destes anos, desses dias, destes meses, dessas semanas, você buscou santidade para a sua vida? Arredondando aí, nós temos 30 anos. E a pergunta que você pode se fazer é: hoje, eu sou mais santo do que eu era há 30 anos? Se você é crente há menos tempo que isso, hoje, eu sou mais crente, mais santo do que eu era no início? Meus irmãos, nós comemoramos neste mês a Reforma Protestante. Além de comemorar o aniversário da Igreja Presbiteriana Central, é comemorar também a Reforma Protestante. E caso você não saiba, não se resume aos 5 solas. A Reforma Protestante abrange também a santidade que nós ouvimos nessa noite. Sem santidade, meus irmãos, é impossível nós agradarmos a Deus. Dizer amar o santo Deus sem viver em santidade é hipocrisia. Lembre-se, por exemplo, do que asseverou John Owen: a cabeça viva não admitirá membros mortos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Deus em Cristo Jesus. Porém, nós vivemos como cidadãos do mundo, ao invés de como cidadãos dos céus. Nós devemos ser santos, meus irmãos, porque sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível ver a Deus. Portanto, vivamos na terra como cidadãos dos céus, que nós vivamos a santidade e não apenas a admiremos, não apenas a contemplemos, não apenas tenhamos apreço por ela, mas que tenhamos no nosso coração a vontade de colocarmos em prática e tenhamos nas nossas vidas diárias a prática que agrada ao Senhor. Pense o que agrada a Deus, fale o que agrada a Deus e faça o que agrada a Deus. Que assim nós vivamos e assim nós nos portemos diante de Deus, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.